gente vai falar agora sobre substâncias orgânicas. As suas moléculas são constituídas por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Elas são, então, moléculas bem mais complexas do que as substâncias inorgânicas, são geralmente moléculas maiores e com muito mais constituintes, né? E alguns exemplos de substâncias orgânicas, que são as que a gente vai estudar, são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Tá? A gente vai começar falando, então, dos carboidratos. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de carboidrato, principalmente se deve ingerir muito carboidrato num dia, se não deve, principalmente questão relacionada à dieta, né? Os carboidratos, eles são também chamados de glicídios, sacarídeos ou açúcares, né? Então, dentro da biologia, a gente chama açúcar para o grupo de carboidrato, não apenas para aquele açúcar branquinho, né, que a gente tem em casa, não apenas o açúcar que a gente tem em casa, né? Açúcares, no geral, fazem parte do grupo dos carboidratos. Eles são formados através de moléculas de carbono e água, tá? Então, os primeiros carboidratos a serem formados ao longo de um ciclo de vida são aqueles formados pelas plantas através da fotossíntese. Elas absorvem gás carbônico e água e transformam aquilo em vários tipos de carboidratos. E na maioria das vezes eles têm função energética no corpo dos seres vivos, algumas vezes função estrutural. O que isso significa? Eles servem para dar energia para o corpo e algumas vezes eles formam algumas estruturas do corpo. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar agora de alguns tipos de carboidratos. Vamos começar a falar dos monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples. Eles possuem de 3 a 7 átomos de carbono e alguns exemplos são glicose e a frutose, que são chamadas de hexoses, porque tem 6 átomos de carbono cada, e a ribose e a desoxirribose, que são chamados de pentose, porque tem 5 átomos de carbono cada, né? A glicose, todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente quem tem diabetes, aí a gente fala que tem glicose alta no sangue. A frutose é o açúcar que dá o gosto doce nas frutas, né, em geral. A ribose, ela é encontrada no RNA, né, que significa ácido ribonucleico, e a desoxirribose no DNA, que é ácido desoxirribonucleico. Tá? Aqui tem alguns mostrando aqui como que é a formação química, né, a estrutura química dessas moléculas, para a gente ter uma ideia. Os disacarídeos, né, já são a união de 2 monossacarídeos, tá? E aí alguns exemplos. A lactose, que é a glicose mais a galactose, a maltose, que é a glicose mais glicose, e a sacarose, que é a glicose mais frutose. Bom, lactose está muito na moda falar, né, quem tem intolerância à lactose, né? Diversas pessoas, não é que está na moda, né? Mas diversas pessoas têm intolerância à lactose e não podem tomar ou comer coisas derivadas do leite, tá? Então, o que acontece com essas pessoas? O organismo delas não consegue degradar a lactose em glicose mais galactose, certo? E aí isso causa uma série de desconfortos, como dor de barriga, flatulências, né, diarreia, que faz mal para essas pessoas. Existe uma enzima chamada lactase, que o que ela faz? Ela quebra essa glicose essa lactose em glicose mais galactose. Então, as pessoas que não têm intolerância à lactose, elas produzem bastante dessa enzima que chama lactase, tá? Tomar cuidado aí com os nomes. E aí elas conseguem digerir, então, a lactose em glicose mais galactose. Acontece que as pessoas que têm intolerância à lactose, então, elas podem, né, ingerir essa lactase. E aí elas tomam essa enzima e a enzima no corpo delas vai fazer essa degradação da lactose em glicose mais galactose. Muito
muitos dos produtos que hoje em dia vem escrito, né, sem lactose, por exemplo, leite sem lactose, doce de leite sem lactose, creme de leite sem lactose, muitos deles é porque no processo de produção a indústria já coloca essa enzima lactase, então já vem degradado ali naquele produto, a lactose já vem degradada em glicose mais galactose. E aí as pessoas que têm intolerância à lactose podem se alimentar desses produtos sem problema, tá? Tomar muito cuidado para não confundir quem tem intolerância à lactose com quem tem alergia ao leite, porque a alergia ao leite, ela está relacionada à alergia à proteína do leite, certo? E aí é uma outra questão, vai levar a outros sintomas, e aí a pessoa realmente não vai poder tomar daquele leite, tá? São duas coisas diferentes, tudo bem? A maltose, então, como eu disse, é glicose mais glicose. Aqui a gente tem um desenho, né, um esquema mostrando a maltose, e aí quando ocorre a quebra dela, então é formado várias moléculas de glicose, e a sacarose é glicose mais frutose. E aí aqui a gente tem, então, um esqueminha também, né, um desenho da sacarose. Então, quando ocorre a quebra, o que é essa quebra? No nosso organismo, para a gente absorver essas substâncias, né, esses nutrientes, esses carboidratos, eles são quebrados ao longo do nosso sistema digestório em partes menores, que são absorvidos pelo nosso corpo. Os açúcares mais simples, né, como a glicose e a frutose, eles são solúveis em água e são doces, né? O açúcar da cana, que é um disacarídeo, né, é uma sacarose, ele também é açúcar solúvel em água e também é doce, tá? E, né, que é o açúcar que a gente utiliza, né, é da cana de açúcar que a gente geralmente retira o açúcar que a gente utiliza na nossa dieta, né, que a gente tem em casa, assim, o açúcar que a gente tem em casa, certo? Já os polissacarídeos, né, como o próprio nome já diz, poli vem de muitos, então são macromoléculas, são formados por vários monossacarídeos ligados entre si. Eles não são solúveis em água, eles não são doces, então não é como esses açúcares mais simples, mono e disacarídeos, tudo bem? Alguns exemplos dos polissacarídeos, a gente tem amido, glicogênio, celulose e quitina. Tá? Já falar aqui primeiro do amido. Ele é a reserva energética das plantas, né, de muitas plantas, guarda sua energia na forma de amido. Sempre que a gente pensa em amido, a gente logo lembra do amido de milho, né, a famosa maizena lá, que a gente utiliza, mas ele é armazenado dessa forma pelas plantas em diversos grupos diferentes de plantas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, como por exemplo a batata baroa, a cenoura, a beterraba, o milho, o próprio milho, né, batata, inhame, trigo e por aí vai, tá? Então a forma que as plantas têm de absorver, de armazenar a energia é na forma de amido. Tá? Então, apesar da gente conhecer mais o amido de milho, a gente tem que saber que o amido está presente em todos os tipos de planta. Algumas absorvem mais esse amido, né? Algumas têm uma maior reserva de amido, outras têm uma menor reserva de amido. Mas é a forma que elas têm de armazenar a sua energia, né? Na verdade. Já os animais, eles fazem a reserva energética na forma de glicogênio. E esse glicogênio é armazenado no fígado, né? Então, o que acontece com o organismo de um animal? A gente se alimenta de diversos alimentos, né? E aí eles são digeridos pelo sistema digestório e absorvidos. Então, o resultado dessa digestão é absorvido pelo sangue. E entre elas a gente tem o quê? A glicose, que fica lá rodando no sangue, certo? Bom, a glicose está no nosso sangue, né, um tipo de açúcar, e ela não pode ficar ali para sempre. Então, tem um hormônio chamado insulina que faz o quê? Ele
pega esta glicose que está no nosso sangue e leva para dentro do fígado. No fígado, essa glicose é armazenada na forma de glicogênio. Quando o nosso corpo está precisando de açúcar, está precisando de energia, ocorre o inverso. Esse glicogênio que ficou armazenado no fígado, ele vai sair do fígado e vai voltar para a corrente sanguínea. Por quê? Porque essa glicose agora que vai estar de volta na corrente sanguínea, ela vai percorrendo todo o nosso corpo, entrando então nas células que necessitam de energia para realizar diversas funções, tá? Bom, existe, né, uma doença chamada diabetes, que uma das causas dela é que não tem a quantidade suficiente de insulina para absorver toda a glicose que está no sangue. Então, as pessoas que têm diabetes, no geral, né, elas têm a glicose no sangue, elas se alimentam de diversos alimentos, ele é absorvido pelo intestino, vai para o sangue, e aí essa glicose fica rodando no sangue e não consegue ir para o fígado, por falta de insulina, ou porque produz pouca insulina, ou porque produz uma insulina que não é estruturalmente correta, vamos dizer assim. Então, para essas pessoas, elas têm que usar a insulina, então é administrado no corpo delas a insulina, que vai fazer este papel de pegar a glicose que está no sangue e levar para o fígado, certo? Por que a glicose não pode ficar no sangue? Porque o açúcar, né, essa glicose, ela pode causar diversos problemas. Principalmente, ela aumenta as infecções, diminui a forma de cicatrização, né, de vários problemas, né, que podem acontecer no corpo. Um outro tipo de polissacarídeos são as celuloses, né? Elas estão na parede celular dos vegetais, tá? E a gente utiliza, né? Todo mundo já ouviu falar de celulose quando fala de papel, né? O papel que a gente usa é retirado, é feito através da celulose. Mas uma outra questão importante é que as fibras alimentares nada mais são do que a celulose, né? Não sei se vocês já ouviram falar de fibra alimentar. No rótulo de diversos alimentos vem lá a quantidade de fibra alimentar que tem, né? E as fibras alimentares nada mais são do que essa celulose, né? Acontece que o nosso organismo, né, o organismo de uma boa parte dos animais, não consegue digerir as fibras alimentares, não consegue digerir a celulose, né? Então, a gente se alimenta de plantas, né, de vegetais de diversos tipos, frutas, legumes, verduras, mas o nosso corpo não consegue digerir essa celulose, né? E aí, toda essa celulose que a gente se alimenta, ela vai sair nas nossas fezes. Mas é importante a gente se alimentar de vegetais e tal, primeiro, porque eles vão ter outras substâncias, né, que o nosso corpo vai absorver. E segundo, porque as fibras alimentares, elas aumentam as fezes e tornam as fezes mais úmidas, facilitando assim a passagem delas através do intestino, tá? Existem alguns animais que digerem a celulose, mas na verdade não é o organismo deles que digere, é porque eles têm seus intestinos, alguns micro-organismos que conseguem fazer essa digestão. Então, existem algumas espécies de fungos, protozoários e bactérias que conseguem fazer a digestão da celulose. O que a gente diz com fazer digestão? Na verdade, consegue quebrar a celulose em monossacarídeos, em partes pequenas de açúcar para serem absorvidos pelo corpo, né? Então, por exemplo, né, os animais ruminantes, como por exemplo o boi, eles têm esses micro-organismos no seu intestino, e aí esses micro-organismos é que vão digerir, vão quebrar a celulose, e aí o boi vai poder absorver os nutrientes que
que são, então, liberados ali. E agora a gente vai falar sobre o último grupo de polissacarídeos, né, que a gente vai estudar, e é a quitina. Aqui tem a fórmula estrutural da quitina. Ela faz parte da parede celular de fungos, né? Então as células do fungo também têm uma parede celular, e essa parede celular não é igual à parede celular das plantas, né? A parede celular nas plantas é formada de celulose, que nós já estudamos, e a dos fungos é formada de quitina. E também faz parte do exoesqueleto de artrópodos, né? Artrópodos é o maior grupo de invertebrados, né, de animais invertebrados, e aqui tem alguns exemplos, né, de artrópodos, né? Inclui insetos, inclui crustáceos, inclui aracnídeos, né, e outros grupos, como por exemplo os quilópodos, tá? Então esses animais, eles têm um esqueleto externo ao seu corpo, e ele é formado dessa substância que é a quitina, tudo bem? E nós vamos falar agora de um outro grupo de substâncias orgânicas, que são os lipídios. Os lipídios também vão ter função energética e estrutural, assim como os carboidratos, né? Ou seja, em alguns momentos eles vão dar energia para o nosso corpo, em outros momentos eles vão fazer parte da estrutura, né, da formação do corpo, não só do nosso, como de diversos outros seres vivos. São substâncias, né, na verdade, hidrofóbicas, né? Lembrando que nós já falamos sobre esse termo hoje. Fobia vem de afastar, né? Então são substâncias que não se misturam com a água, né? Hidro é água. Então aqui, né, tem um copo, né, com uma ilustração de um copo com água e óleo. Por isso que a água e o óleo não se misturam, certo? Porque os lipídios são também apolares, que nós já falamos hoje, ou seja, não tem um lado positivo e um lado negativo na sua molécula, ao contrário da água, que é uma substância polar, tá? Como exemplos, que é o que a gente vai falar hoje, óleos, gorduras, fosfolipídios, ceras e esteroides, certo? Primeiro, já começa a falar sobre os óleos e gorduras. Eles vão ter função energéticas em diferentes organismos, tá? Os óleos, sempre que a gente pensa em óleo de cozinha, lembra lá do óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola e por aí vai, né? Na planta, né, eles são todos de origem vegetal, e na planta eles são armazenados geralmente nas sementes das plantas. Por quê? Porque para a planta esses óleos são importantes, porque a semente, ali dentro da semente, vai ter o embrião, que é a planta pequenininha, que vai se alimentar daquele óleo, enquanto ela ainda não é capaz de realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, tá? E o que a gente faz, nós seres humanos fazemos? A gente vai lá e extrai esse óleo para utilizar na culinária, né? Então são todos de origem vegetal, e uma questão importante é que eles são líquidos à temperatura ambiente, que é diferente das gorduras. As gorduras, elas têm origem animal e são sólidas à temperatura ambiente. Que a gente tem dois exemplos de gordura, né? A manteiga, que a manteiga ela é retirada o quê? Da gordura do leite, né? Geralmente da vaca, né? Se for manteiga de leite de vaca, mas aí pode ter de outros leites. E a gordura da carne, né? Então, observem que ambas são sólidas à temperatura ambiente, tá? A gordurinha que a gente acumula no nosso corpo, né, é semelhante a essa gordura que a gente está vendo aqui na carne, e é também sólida à temperatura ambiente. Então, essa diferença entre esses dois grupos, sempre que a gente for falar de óleo, a gente vai estar falando de um produto de origem vegetal, sempre falar de gordura, é de origem animal, pelo menos dentro da biologia, né? Mas e a margarina, né? Porque a margarina, ela é sólida, mas ela é de origem vegetal. Então, por que ela é sólida? É porque ela passa por vários processos industrializados que fazem com que ela fique sólida, né? Então, ela só é sólida por causa desses processos industriais, tá?
Os fosfolipídios, que é um outro grupo de lipídios, ele é constituinte principalmente da membrana celular. Nós vamos estudar isso mais para frente, com mais detalhes, mas só relembrando o que é a membrana celular. É aquela membrana que delimita o que é fora e o que é dentro da célula, tá? Então, o que está ali fora da membrana celular é externo à célula e o que está lá dentro é o que a gente vai chamar de célula juntamente com a membrana celular, certo? Os fosfolipídios, como o próprio nome já diz, é um grupo formado por um grupo fosfato, fósforo, e um grupo de lipídio, né? Aqui a gente tem um esqueminha mostrando. Então, aqui é o grupo fosfato e aqui o grupo lipídio, tá? As membranas celulares, elas possuem duas camadas de fosfolipídios, né? Como está assim aqui representado nessa imagem. As ceras, que são outro grupo de lipídios, elas são altamente insolúveis em água e a gente vai encontrá-las em diversos seres vivos. Por exemplo, nas plantas, elas formam uma camada nas folhas para impermeabilizar essas folhas e dificultar com que essas plantas percam água para o ambiente externo. No geral, essas plantas elas absorvem água através da raiz, né? Que vai para todo o seu organismo, e elas sofrem transpiração. Então, as suas folhas transpiram. Então, perdem água através das folhas, tá? E aí, essa cera aqui, ela vai dificultar essa perda de água pelas plantas. Já nos animais, a gente vai ter aqui dois exemplos, né? As abelhas, que têm a cera e utilizam na construção da sua moradia, e o ser humano, que tem a cera, produz cera no ouvido, né? Em todos esses casos, a gente tem a mesma função, que é impermeabilizar, que é dificultar a passagem de água, né? No caso das abelhas, é dificultar com que a água entre na sua colmeia, e o ser humano com que a água entre dentro do seu ouvido. O esteroide, que é um outro grupo de lipídios, são hormônios, né? Um desses hormônios é o colesterol, tá? Uma observação importante é que o colesterol, ele vai ser encontrado na membrana plasmática, né, ou membrana celular de animais. Então, em nenhum vegetal você vai ter o colesterol, certo? Né? Diversas vezes eu já vi em propagandas ou no próprio produto, assim, de óleos vegetais, escrito, né, sem colesterol. É claro que é sem colesterol, né? O colesterol só é encontrado em produtos de origem animal, só é encontrado em animais, são animais que produzem colesterol, tá? O colesterol, ele é matéria-prima para a produção de diversos outros hormônios, progesterona, estrogênio e testosterona, por exemplo, né? Quando a gente fala em colesterol, a gente lembra da saúde, né? A questão de ter muito colesterol no corpo, qual que é o problema disso, certo? Bom, só que existem dois tipos de colesterol. O HDL, que é também chamado de bom colesterol, e o LDL, que é também chamado de mau colesterol. O que acontece? Esse mau colesterol, né, o LDL, ele vai se acumulando nas artérias, né, nas nossas artérias do nosso corpo. Então, vai diminuindo a passagem do sangue. E aí é que é um grande problema, né? Essa diminuição aqui da passagem do sangue. Já o HDL, por outro lado, ele absorve esse colesterol depositado nas artérias e leva para o fígado, aonde ele vai ser armazenado, certo?